Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. E quem esteve no culto dos homens, fique tranquilo que não é a mesma pregação não, viu, Nivaldo? Gênesis capítulo 28, é o mesmo texto, porém não a mesma pregação. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do teu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo deitou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi ou ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Queria pedir ao Miqueias que elevasse sua voz em oração. Amém. Amém. Querido, preste bastante atenção aqui. Quando estamos diante do capítulo 28 de Gênesis, mais especificamente a partir do versículo 10, nós precisamos estar conscientes ou conscientizarmos de que estamos diante de uma das experiências mais marcantes em que se há registro no Antigo Testamento. É uma das experiências mais marcantes e, por que não dizer, impactante, como é de conhecimento de todos aqueles que conhecem o mínimo da Bíblia ou do contexto da história de Israel no Antigo Testamento. E nós não vamos nos ater ao detalhe, apenas precisamos saber que Jacó, um dos patriarcas de Israel, depois de enganar seu pai, você conhece bem a sua história, o seu pai Isaque, e seu irmão Esaú, a fim de apropriar-se do direito de primogenitura. Essas são as razões pelas quais Jacó vai enganar o seu pai, da qual Jacó vai enganar seu irmão Esaú. Ele agora embrenha-se
em uma alucinante fuga a fim de escapar de seu irmão irado, do seu irmão Esaú. É isso mesmo que você está entendendo. Olhar para o capítulo 28, ou para o contexto do capítulo 28, é entender que tem um homem fugindo. É entender que tem um homem em fuga. O caseiro Jacó, porque havia uma diferença gritante entre Jacó e Esaú. Esaú era peludo, conhecido como caçador, era tido como caçador, um homem mais saído, um homem de fora da tenda, ao passo que Jacó era o homem da tenda, era o homem caseiro, era o filhinho da mamãe, era o preferido literalmente de Rebeca, sua mãe, ao passo que Esaú era o preferido de Isaac. Mas o fato interessante aqui de se entender é que eu tenho um Jacó em fuga. Eu tenho Jacó em rota de fuga porque o seu irmão quer vingar-se dele. O seu irmão Esaú quer literalmente matá-lo. E o interessante é que depois de cerca de 3 dias de viagem, depois de sair de Berseba, já cansado de fugir do seu irmão Esaú, Jacó agora chega à cidade de Luz. E cansado, fatigado da chuva, da fuga, melhor dizendo, não é chuva, é fuga. Amém? Cansado, fatigado da fuga, agora Jacó cai em um profundo sono. E por meio desse sono, Jacó tem um sonho, no mínimo extraordinário, para não dizer estarrecedor. O texto diz que uma escada foi posta na terra, e o seu topo atingia o céu. Amém? Vocês estão aqui comigo, igreja? Deixa o calor abafar vocês, não. Abana, pega uma folha dentro da Bíblia, profetiza o ar-condicionado, igual a Larissa profetizou. Amém? A Larissa chegou para mim, pastor, um ar-condicionado urgente. Eu falei, vende chinelo, vende bastante chinelo, Miriam, vende bastante casa, Miquel, faz bastante tijolo. Amém? Com o ar-condicionado vem. Mas enquanto ele não vem, abana aí. Amém? Pega a Bíblia, o envelope de dízimo, faz... mas não deixa o calor tirar a sua atenção, não. Amém? E nem hora para chover, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Já deu. Amém? Já deu, viu, Giovanni? Já deu. Amém? Jacó tem uma visão, um sonho. E nesse sonho, uma escada sai da terra e o seu topo dá no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E não bastasse isso, perto dele estava o Senhor. Note que uma escada se colocava no céu, até o topo do céu. Anjos subiam e desciam. E é intrigante que Deus não está do céu falando com Jacó. Não, Deus está na terra. Deus está perto de Jacó no sonho. Deus está próximo dele. Deus está ao lado dele, agora ele está falando com Jacó. Ele está dialogando com Jacó. E naquele diálogo, ele revela a Jacó quais os desígnios que ele tinha a seu respeito. O que ele pensava a seu respeito. E ele começa dizendo, olha Jacó, eu sou o Deus de seus pais. E Jacó entendia muito bem essa fala. Deus não estava apenas dizendo, eu sou o Deus de Isaac. Não, eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Eu sou o Deus do seu avô, que eu disse uma vez lá em Ur dos Caldeus, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Jacó sabe, ele está ciente do que Deus está falando. Eu sou o Deus dos seus pais. A terra em que estás agora deitado, eu te darei. Ela será sua. A tua descendência, Jacó, será como pó da terra.
É interessante, é como se Deus estivesse fazendo uma síntese, um resumo de tudo aquilo que um dia Ele falou para Abraão. Você está entendendo? Eu sou o Deus dos seus pais. A tua descendência, Jacó, será como o pó da terra. Nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Algo que Abraão também havia ouvido da parte do Senhor. E não bastasse isso, querido, o Senhor lhe dá claras garantias de proteção, lhe dizendo que seria com ele, que o guardaria e o não desampararia. Querido, o impacto daquela visão é tão grande que Jacó trata aquele lugar como, no mínimo, muito temível, e o trata como casa de Deus, porta dos céus, mudando o nome daquele lugar de Luz para Betel, que significa casa de Deus. O impacto da visão é tão grande que causa estranheza. Esse lugar é muito temível, esse lugar é diferente. Verdadeiramente o Senhor esteve aqui. Amém? Isso aqui não pode se chamar mais Luz, uma cidade vizinha a Berseba, não. Esse lugar tem que mudar de nome, esse lugar agora é Betel. É casa de Deus, porque marcou a minha vida. Porque nesse lugar eu tive uma experiência ímpar com Deus, eu tive uma experiência surreal com o Senhor. Todavia, queridos, embora a visão fosse impactante, e uma clara manifestação de Deus, tanto na vida de Jacó, quanto naquele lugar, nós não podemos deixar de lado um fato. O fato de que, diante da visão, Jacó, embora sendo impactado por Deus, se porta de maneira extremamente ingênua, para não dizer equivocada. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como você viu isso no texto? Por que talvez eu não tenha percebido? Exatamente porque muitas das vezes, querido, nós nos apegamos àquilo que grita no texto. Nós nos apegamos àquilo que salta do texto. E o que nos salta do texto para nós é uma escada subindo da terra até o topo. E o seu topo é no céu. E anjos subindo e descendo. E Deus falando com Jacó. Todas as vezes que nós lemos esse texto, ou que você leu, talvez você se prendeu a isso. Ao grito do texto, ao que é gritante, ao que está claro, ao que está diante dos nossos olhos. Mas quando nós olhamos nas entrelinhas, e aí me faz lembrar a escola bíblica, que eu dizia para os irmãos, tempo de escola, vocês precisam aprender a ler Bíblia de lupa. Quando você lê a Bíblia de lupa, você se atenta aos detalhes. E quando você coloca uma lupa na sua visão do texto bíblico, você consegue perceber que, embora Jacó reconheça que aquela visão veio de Deus, que aquele sonho veio de Deus, ainda assim ele se porta de maneira ingênua. Ele se porta de maneira equivocada. Amém? Ele quer interagir na visão, mas ele quer interagir da sua forma, ele quer interagir da sua maneira, ignorando fatos importantes. E isso faz com que ele trate o sonho, ou a visão, ou aquele lugar com uma certa ingenuidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre esses equívocos de Jacó, embora com toda a intenção positiva. Você está entendendo? Jacó o faz de maneira equivocada. Embora as intenções fossem boas, Jacó o faz de maneira equivocada. E a primeira coisa que eu percebo em Jacó é que, embora ele reconheça Deus como Deus de seus pais e o Deus da visão, ele parece estar perdido na visão. Ele parece estar perdido no sonho. E nós notamos isso quando nós observamos o versículo 16. Ele diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia.
Essa fala, querida, é de alguém que está perdido. É de alguém que está assustado. Ele sabe que ele viveu algo extraordinário, mas ele não compreende direito aquele algo extraordinário. Ele não compreende, ele não entende direito aquele algo fora do comum que ele está vivendo. E a prova disso é que a expressão "eu não sabia" é uma clara evidência de que, muito embora Jacó tenha ouvido falar do Deus de seus pais, ele de fato não o conhecia. Note que Jacó vai viver sua primeira experiência sobrenatural com Deus em fuga. Por que ele não viveu isso na tenda da sua mãe? Por que ele não viveu isso no seu lar? Por que ele não viveu isso quando, por exemplo, Isaac muito provavelmente levou ele e Esaú para assistir os sacrifícios que ele oferecia a Deus? Quem aqui está entendendo? Diga amém. Quem aqui está entendendo? Diga glória a Deus. O que nos dá a entender no texto é que, embora Jacó tenha crescido com Isaac, um homem temente a Deus e que herdou o seu temor de Deus do seu pai Abraão, parece que Jacó não conhecia o Deus de Isaac. Parece que Jacó ouviu falar no Deus do seu pai, mas não o conhecia de fato. Dá-se a impressão que Jacó limitava Deus, o Deus de Isaac, apenas às tendas de Isaac. Mas agora ele se depara com um Deus que está manifestando num outro lugar. Você está entendendo? Amém? E isso deixa Jacó atônito, isso deixa Jacó assustado, isso deixa Jacó como alguém que não está entendendo o extraordinário da visão. E quantas vezes, querido, nós vivemos experiências tão impactantes quanto, mas não temos a dimensão exata porque não temos a intimidade devida com Deus. Quando não temos a intimidade devida com Deus, nós estamos fadados a dizer ou a concluir aquilo que Jacó concluiu: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus manifestou na vida de fulano e eu não sabia que era Deus. Deus fez algo na minha vida e agora os anos passaram e eu entendi que era Deus naquele momento. Porque eu era ingênuo demais para saber. Porque eu era equivocado demais acerca do meu Deus. E os equívocos nos levam a tirar conclusões de Deus que não necessariamente dizem respeito a Deus. É o que está acontecendo com Jacó. Ele sabe que ele teve uma visão. Ele sabe que ele teve um sonho. Ele sabe que era o Deus do seu pai. Mas ele não o conhece suficientemente. E isso nos leva também a entender que não é uma prerrogativa só de Jacó. Jó também viveu esse dilema. Antes eu te conhecia? Antes eu te conhecia? Gente, Jó oferecia sacrifícios. Pega lá no início do livro dele. Ele oferecia sacrifício para si e para os seus filhos. Você está entendendo? Aí você chega no final do livro de Jó, depois de todas aquelas lutas, depois de todas aquelas adversidades, Jacó conclui que antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença, querida, entre só ouvir sobre Deus e conhecer Deus. Há uma diferença entre estar com Deus e ter Deus. Você pode estar com Deus e não estar nele. Você pode estar com Deus e não ter Ele. Você está entendendo? Jacó estava com Deus porque o seu pai estava, mas ele não o tinha porque ele não o conhecia. Pastor, não estou entendendo aonde o Espírito Santo quer chegar. Pelo amor de Deus, até quando você vai caminhar sem conhecer o seu Deus? Será que você vai ter que se colocar numa rota de fuga de alguma coisa para ter conhecimento exato da dimensão do seu Deus? Posso ouvir um amém?
Será que você vai ter que se colocar em um ponto extremo da sua vida para ter uma experiência com Deus e passar de fato a conhecê-lo? Até quando você vai falar como Jacó falava, eu não sabia? Até quando você vai se limitar a não saber as coisas acerca e a respeito de Deus? Segunda coisa que eu aprendo com esse episódio do capítulo 28 de Gênesis: Jacó tinha temor, amém? Mas o seu temor aqui é mais no sentido de medo do que de respeito. O texto diz: e Jacó temeu, mas ele não temeu por respeito, por zelo, por reverência. Não, ele temeu porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de Deus. O texto diz assim: despertado Jacó do seu sono, versículo 16 diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar. Gente, isso é a expressão de quem está com medo. Isso é a expressão de quem está se borrando. Vou falar baixinho para quem está na live não se escandalizar. Sabe aquela experiência que você pede para viver com Deus e quando ela vem você treme nas bases? Quem é que já viveu isso? Você quis aquilo, você perseguiu aquilo, você orou por aquilo, quando vem você treme. Porque você não estava preparado. Porque você tem mais temor no sentido de medo do que temor no sentido de zelo. Quão temível é esse lugar. Quão temível virou o meu quarto. Gente, eu me lembro uma vez, eu morava sozinho em Pará de Minas. Na rua Jurema, que se tiver alguém de Pará de Minas vai saber que rua é essa. Rua Jurema, lá no alto, um barracão afastado, irmã Fia. E eu estava numa vibe com Deus, o Átila. Sabe aquela vibe? Você está... Sabe, eu entrei para o meu quarto, eu dobrei o joelho, só eu. E eu orava: Deus, me dá um sinal da tua presença. Deus, fala comigo. Deus, tá. Deus, agora eu vou ficar quieto, eu vou ficar em silêncio. As janelas estavam todas fechadas. Todas. Viu, Ana? Todas fechadas. Era um tempo de um clima parado. Não era tempo de vento. De repente, a cortina deu uma mexida. Porta fechada, Ian, janela, sabe, fechado. E veio um vento nas minhas costas, eu de joelho. Eu falei: Senhor, pode parar. Pode parar. Porque eu estou sozinho aqui. Você está entendendo? Quão temível se tornou o meu quarto naquela hora. Para, eu entendi, eu já entendi, é o Senhor, tá? Então, querida, às vezes nós também temos essa coisa. Sabe? Servimos a Deus mais por medo do que por zelo. Quantas pessoas que entregam a vida para Jesus com medo do juízo final? Não, eu vou para Cristo, porque, né? Senão vou ser condenado, senão isso, senão aquilo. Você está entendendo? Deus não quer que você o sirva por medo. Deus quer que você o sirva por amor. Por fidelidade. Porque é prazeroso. Um bando de crente que não consegue ler Apocalipse, que morre de medo de Apocalipse. Pastor, e aquele trem com 12 chifres, e não sei o que tem, uns olhos bugalhados, um trem assim, e eu tenho medo do Jesus do Apocalipse, pastor. Eu gosto do Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Jesus do Apocalipse tem zóio de fogo, o Jesus do Apocalipse tem cabelo branco, ele tem os pés reluzentes, a sua voz é como o som de muitas águas. Pastor, não dá para ler não. Não dá. Você entendeu? Para, querido. Para de se guiar por medo. Seguir pelo temor, mas pelo temor do zelo. Pelo temor da reverência.
O erro de Israel no Antigo Testamento foi ter obedecido ao Senhor por medo da lei e não por zelo da lei. O medo de ser apedrejado, o medo de ser colocado para fora do arraial. Você está entendendo? Quando na verdade o que Deus revelou no Sinai, que era a lei do Senhor, Ele queria que a nação tivesse o quê? Zelo. Porque se eles tivessem zelo, eles seriam modelo para todas as nações. E sabe qual é o problema de servir a Deus com medo? É porque o medo não dura sempre não, querido. Uma hora o medo passa. E aí aquele temor por meio do medo faz com que você comece a prevaricar. Faz com que você comece a cometer alguns delitos que antes você não cometia. Você está entendendo? Amém? Pastor, não entendi. Você vai falando para a criança assim, ó, não atravessa a rua, não vai naquele lugar não, que o homem do saco vai te pegar. Não é? O homem do saco vai te pegar. Olha lá o homem do saco. Aí o menino cresce com medo do lixeiro, do gari, ele cresce com medo do andarilho, né? Mas ele vai crescendo, ele vai crescendo. Aí um dia vem um homem do saco. Aí ele passa morrendo de medo perto do homem do saco. Mas o homem do saco não faz nada com ele. Aí o que acontece? Ele perde o medo. E aí quando você fala, não vai daquele outro lado da rua, não faça isso porque o homem do saco, não funciona. Porque ele perdeu o medo. Obedecer por medo não traz resultados. Mas quando eu obedeço por temor, por zelo, por respeito à palavra, aí sim o resultado vem. E o resultado é intimidade com Deus. O resultado é vida com o Senhor. Glória a Deus. Amém? Outra coisa que eu percebo dentro da visão ou da experiência que Jacó está tendo com Deus, embora ele se utilize da expressão porta do céu para referir-se àquele lugar, no fundo ele está se apropriando de uma expressão pagã. Quem sabia disso? No fundo, Jacó está se apropriando de uma expressão pagã, muito comum no Oriente Médio antigo. Esse lugar é casa de Deus, esse lugar é porta do céu. Ele pegou uma expressão muito comum no Oriente Médio antigo, que era uma expressão usada pelos povos pagãos. No Egito, os egípcios, por exemplo, tratavam o sacerdote de Tebas, que era uma cidade sacerdotal, como uma espécie de porteiro do céu. Pastor, não entendi porque que isso é importante. Ele está tendo uma experiência com Deus, mas ele quer atrelar a visão coisas que não são de Deus. Ele quer atrelar a experiência coisas que não pertencem a Deus, que não condizem com Deus. Pastor, eu ainda não entendi aquilo que você já aprendeu aqui, que eu chamo de sincretismo religioso. É quando você quer colocar algo de você no culto que você presta a Deus. Jacó quer colocar algo do que ele conhecia no culto que ele prestava ao Senhor. Ele sabe que ele está tendo uma experiência com um Deus invisível. Ele sabe que ele está tendo uma experiência com Deus dos seus pais, mas ele quer colocar um bocadinho do que Jacó viu em Canaã, um bocadinho do que Jacó ouviu do Egito, e agora ele quer chamar, é igual os povos pagãos dizem, aqui é a porta do céu, dessa é a porta que os povos pagãos dizem que tem para o céu, o portal que aponta para o céu. Querido, entenda uma coisa, dentro das experiências que você tem com Deus, não cabe nada de você nelas. Para de tentar colocar coisa sua, o seu achismo, o seu achômetro, aquilo que você pensa que sabe e conhece de Deus. Quando você viver algo impactante com Deus, entenda algo, é melhor você ficar quieto e deixar Deus agir. Fica quieto e deixa Deus agir. Fica quieto e deixa Deus falar do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Não, mas eu tenho que colocar algo de mim aqui.
da minha experiência cristã, daquilo que eu vivi com Deus. E muitas vezes aquilo que você quer colocar na experiência não cabe nela. Quem aqui está entendendo? Não cabe. Não cabe. Não cabe no culto que você presta a Deus. Não cabe no culto que você presta ao Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas, quando ele está escrevendo a carta, ele diz assim, olha, qualquer coisa que seja fora de Cristo, seja considerado anátema. Meu querido, você sabe o que é anátema? Maldito. Qualquer coisa fora do Evangelho de Cristo, qualquer coisa que não seja Cristo, seja considerado anátema. E às vezes, querido, essa igreja contemporânea, ela quer agregar valores seus aos valores de Cristo. Você está entendendo? Amém? Ela quer colocar uns modismo, uns trem, uns troço. Vou dar um exemplo. Você já notou que você já assistiu vídeos de louvores worship? O povo está ali naquela plateia. Você já notou que eles entram numa espécie de transe? Você entendeu? Para, só. Não. Sabe, o trem está bom, às vezes Deus está movendo, mas eu tenho que colocar um pouco do meu emocional. Eu tenho que colocar um pouco das minhas emoções. Você já notou que esse culto onde tem alguém entregando profecia, eu não tenho nada contra a profecia, aliás, Deus de vez em quando me usa dessa forma. Mas aí o que está sendo usado com o dom de profecia, ele empolga. A primeira, segunda e a terceira profecia é de Deus. Da quarta para frente, é da carne. Que ele empolgou e ele quer entregar a revelação para todo mundo da igreja. Pelo amor de Deus, gente, será que nos meus 30 e tantos anos de cristão, só eu que vi isso? Só eu que vi isso? O cara quer, não, todo mundo aqui tem que ter. Não, Deus mandou entregar para Larissa, é para Larissa. Se ele me mandou entregar para Lívia, é para Lívia. Ponto, ele não mandou eu entregar para mais ninguém, é para mais ninguém. Sabe, a gente quer colocar umas crendices, a gente quer colocar umas manias, a gente quer colocar uns troços. Umas coisas que não cabe, umas coisas que não agrega. Pastor, o culto de quinta-feira devia ser tão cheio quanto de domingo. Coloca umas campanhas. 7 dias do não sei o quê. Vamos fazer uma campanha para os careca. Né? O shampoo ungido, sacrossanto. Faz crescer cabelo instantaneamente no 7º dia. Sabe, uns trem, não sou. Não cabe. Eu vi essa semana, um casal. Eu quero crer, gente, que isso é piada. Eu quero crer. Eu não tive coragem nem de repostar. Eu recebi no privado de uma amiga minha, irmã em Cristo. Ela mandou para mim o casal soprando um balão. Esse é o ar profético. Só R$500. Ar profético. Gente, a que ponto o evangelho chegou? Depois o povo faz chacota de crente e a gente fica revoltado. Sabe, de vez em quando Samuel manda umas pérolas também para mim, que agora não vem na minha cabeça, Samuel. Eu não lembro. Como é que era da flecha? A flecha para derrubar o inimigo. E o cara fazia uma flecha imaginária, não era? Você entendeu? É uns trenço. Jacó teve uma experiência com Deus, ele não precisava fazer mais nada. Não, mas ele quer colocar um nome para que negócio. Casa de Deus já estava bom, Betel, tá? Beleza, Jacó, Betel.
Não, mas é porta do céu. Igual o povo pagão chama os portais. Valhalla. Quem gosta de Vikings aí? Eu entrei no Valhalla. Você entendeu? Outra coisa que você não percebe no texto, Jacó ergueu uma coluna, não é? Hã? Ele não ergue uma coluna? Ergue ou não ergue? Hein? Ele ergue uma coluna. Oh, vou erguer uma coluna aqui. Sabe, eu vou consagrar esse lugar aqui. E a gente lê, né? E eu já até vi pregações. E Jacó, movido por Deus, ergueu uma coluna, deitou azeite nela. Só, querido, a prática de erguer colunas era hábito também de povos pagãos. E no capítulo 16 de Deuteronômio, anos mais tarde, depois de Jacó, já lá em Moisés, Deus coloca isso como lei, proibindo o povo de erguer coluna, porque erguer coluna era prática de povos pagãos. Era coisa de gente que não servia a Deus. Você está entendendo? Jacó tem uma experiência com Deus, mas ele ainda carrega muita coisa do que ele bebeu em Canaã. Eu preciso adorar esse Deus. O povo de Canaã adora desse jeito. E quantas das vezes, querido, você quer trazer umas coisas lá do passado, umas manias lá do passado, de quando você pertencia a outras religiões e quer fazer igual aqui. Você já está em Cristo, mas você quer manter umas manias que é lá de trás, que é de quando você não servia a Deus. Você está entendendo? Amém? Jacó está trazendo uma prática que não é divina, uma prática de um povo que é pagão. Deus não nos chamou para erguer colunas, Deus nos chamou para edificar altares. Pastor, ele não sabia. Abraão ergueu altares, Isaac ergueu altares. De onde Jacó tirou essa ideia de coluna? Você está entendendo? De onde? Sabe? Para de fazer dos elementos da igreja, por exemplo, amuletos para a sua casa. Pastor, eu estou precisando abençoar a minha casa, me dá o óleo ungido, você é diácono. Dou não. Eu preciso ungir meus móveis. Desde quando o óleo ungido é para ungir móvel? Óleo ungido é para ungir pessoa. Posso ouvir um amém? Tiago vai dizer, deita o azeite, deita o óleo da unção em cima do enfermo. Não é da cama dele. Você está entendendo? Aí você pega o óleo e sai na estante, na televisão, nisso ou naquilo. Coloque um copo com água sobre o televisor. Pai, abençoa o copo. Agora beba. Desde quando Deus precisa de ponto de contato para te abençoar, meu irmão? Desde quando? Você está entendendo? Posso ouvir um amém? E a gente quer trazer esse trem para dentro da igreja. A gente quer trazer esse negócio para dentro da igreja. A gente quer trazer essas manias para dentro da igreja. Eu sou meio chato com os negócios. Eu sou. Pastor, eu quero apresentar meu menino. Amém. E eu vou trazer um povo para ser padrinho. Não. Porque padrinho não é coisa de crente. Padrinho é em outra freguesia. Você quer trazer para ser tutor, representante, o intercessor, o que você quiser, tudo bem. Mas esse nome eu não dou. Não dou. Você está entendendo? Porque não é prática nossa. Não é.
Posso ouvir um amém? Não é prática. Não condiz com o que a gente prega. Você está entendendo? Jacó está erguendo uma coluna. Parece bonitinho, não parece? Mas essa coluna não é, ou não condiz com o culto que se presta a Deus. Está cheio de boa intenção, mas está errado. Tem um Davi querendo trazer a arca para o lugar dela. A intenção é boa, mas o jeito que ele faz está errado. Ele usa o quê? Carros de boi. Aí a arca começa, vai cair, põe a mão no trem. Morre. Você está entendendo? A intenção era boa, mas a forma estava errada. A intenção de Jacó foi boa, eu não discuto. Ele queria adorar a Deus, ele está meio ali perdido. Como é que adora? Eu não sei. Por que eu não fiz o beabá com o meu pai? Por que eu não frequentei mais os rituais de sacrifício? Eu não sei, eu sei que eu preciso adorar. Eu vi o povo cananeu fazer um trem meio doido. Eu vou pegar essa pedra que me serviu de travesseiro, eu vou deitar azeite nela e dela eu vou erguer uma coluna. Pronto, adorei ao Senhor. Não. Não. Querido, nem tudo aquilo que soa como bom é bom aos olhos de Deus. E você precisa entender isso. Nem toda pregação que você ouve na internet, assiste na internet, é boa. Só porque ela fala de Deus. Você está entendendo? Não, o cara fala de Deus, o cara tem eloquência. Eloquência nunca foi sinônimo de conhecimento. Nunca. Eloquência nunca foi sinônimo de bagagem teológica. Nunca. Você está entendendo? Amém? Outra coisa, e aí eu encerro por aqui. Embora ele tenha feito uma prova tão impactante na visão, não é? É impactante, ele termina fazendo uma prova com Deus. Mas a condicionalidade do voto revela o quão duvidoso o coração de Jacó ainda é em relação ao Senhor. Gente, volta comigo no contexto. Deus disse, olha, eu vou ser com você, eu vou te guardar, eu vou caminhar contigo, eu vou te proteger. Não é isso? É óbvio que eu estou parafraseando e colocando com as minhas palavras aqui. Aí logo à frente, depois de erguer um altar, uma coluna, Jacó diz assim, se o Senhor for comigo, querido, que garantias mais Jacó precisava de Deus? Você está entendendo? Que garantias mais Jacó precisava, se o próprio Deus já havia garantido a ele que ele seria com ele no sonho que ele teve. Quão temível é esse lugar. Deus verdadeiramente esteve aqui e eu não sabia. Vou erguer uma coluna, se o Senhor for comigo. Ou, que garantias mais você precisa para gerar convicção no seu coração, ter fé suficiente de que Deus é contigo? Que garantias mais? Só o fato de Jesus ter dito aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, e eu serei convosco até a consumação dos séculos. Só isso foi suficiente para eles morrerem por Jesus. Só isso. Não, mas você precisa de garantia. Você precisa de um termo, você precisa de um atestado de que Deus é com você. O voto, repita, é impactante. De tudo que eu ganhar, se eu prosperar, eu vou dizimar. Amém, glória a Deus. Mas Deus já tinha dado garantia. Você entendeu? Jacó precisava, em gratidão, tudo que eu ganhar daqui para frente, Senhor, eu vou dar o dízimo. Mas é diferente. Não é gratidão,
O culto aqui é de condição, é condicional. Se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer, se o Senhor agir. Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu volto a vir no culto. Toma vergonha dessa cara, meu irmão. Se o Senhor falar, se o Senhor abrir a porta. Você está entendendo? Amém? Nós também somos condicionantes. Nós também impomos condições para Deus. Pastor, se Deus fizer, eu prometo, eu vou fazer que. Para! Senhor, vou fazer. É sim, porque eu sou grato ao Senhor. E se o Senhor quiser fazer, amém. Se não fizer também, amém. Glória a Deus. Há um Jacó querendo adorar, há um Jacó querendo servir, mas ele não sabe como servir. Ele não sabe como fazer. E quantos cristãos estão sob essas condições? Querendo fazer, querendo servir, mas ele não sabe como. E por não saber como, ele faz de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. E de qualquer jeito, querido, Deus não aceita. Se coloque de pé do teu lugar. De qualquer jeito, Deus não aprova. De qualquer jeito, Deus não age. Jacó não precisava dessa condicionante. Ele poderia ter feito voto por gratidão, sim, mas ele não precisava da condicionante. Ele não precisava incluir o si. Não, porque Deus já tinha dado garantias que seria com ele. Deus já tinha dado garantias que seria com ele. Deus já deu garantia suficiente que ele é contigo. Pare de impor condições, querido. Ou pare de colocar um pouco de você na sua relação com Deus. Quando Jesus veio diante de João Batista, o que ele diz? Convém que eu diminua e que ele cresça. João Batista se colocou no lugar dele. João Batista não incluiu nada dele. E quando ele quis incluir alguma coisa, Cristo alertou: ops, convém que seja assim, João. Convém que seja assim. Eu tenho que me batizar. Você entendeu? Amém? Pare de colocar suas condicionantes. Pare de tentar incluir na sua intimidade com Deus aquilo que não cabe nela. Aquilo que não cabe nela. Aquilo que não é dela. A verdade é que, ao longo do tempo, Jacó teve o seu caráter forjado. A partir dali, parece que Deus começa a moldar Jacó. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jacó, você quer me adorar, cara, mas eu vou te ensinar como me adorar. Mas você só vai aprender a adorar depois que eu forjar o seu caráter. Aí você vai se tornar um adorador. Ele passa 20 anos da vida dele na casa de Labão, tendo o seu caráter forjado, sofrendo na casa de Labão. Trabalhou 7 anos por uma mulher, foi enganado. Depois mais 7 anos para obter a outra. Embora já nos primeiros 7 anos, depois de ter se deitado com Lia, Labão deu a ele Raquel, mas ele teve que trabalhar. Depois mais 7 anos para fazer o seu pé de meia. Você entendeu? Quando ele sai, ele vai para Peniel, no Val de Jaboque. E ele vai ser confrontado por Deus. E vai ter o seu nome mudado. E quando ele achava que estava pronto, ele tem que se reconciliar com Esaú.
Você entendeu que é um processo? Aí sabe o que acontece? Quando você chega lá no capítulo 35 de Gênesis, pois você pode ler na sua casa, esse Jacó volta, sabe aonde? Betel. E sabe o que ele faz em Betel? Ergue um altar. Ergue um altar. Jacó está pronto para viver experiências profundas com o Senhor. Ele estava pronto, estava forjado. O texto diz: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vestes, levantemo-nos e subemos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. É como se Deus estivesse dizendo: vai lá e corrija a sua adoração, vai lá e faz direito, vai lá e faz do jeito certo. Eu não te pedi coluna, eu te pedi altar. Eu te pedi altar. Eu não sei sinceramente por que Deus colocou essa palavra no meu coração. E é bem verdade que Ele colocou essa palavra no meu coração quando eu preparava a pregação de quarta-feira no culto dos homens. Nivaldo está ali, não me deixe mentir. Deus me levou para esse lado, é a mensagem que eu quero que você pregue. E sinceramente eu estou pregando aqui, estou tentando entender aonde Deus quer chegar com isso. Mas talvez existam pessoas aqui que têm que voltar em Betel, porque tem um altar mal feito. Tem um negócio que ganhou o nome de altar, quando na verdade não era altar. Há um Deus dizendo para você: volta e conserte o seu altar. Volta e tira aquela coluna que você ergueu, achando que me adorava, achando que me servia, achando que me agradava. Volta lá. Volta lá. E agora vê se faz do jeito certo. Vê se faz da forma correta. E a prova de que Jacó sabia agora como adorar, é que ele vira para a sua família e diz: tira do meio de vocês tudo quanto é Deus. Deuses, purificai-vos, porque amanhã a gente vai erguer um altar. Porque amanhã a gente vai voltar a Betel, onde o Senhor no dia da minha angústia me visitou. E eu deixei lá um altar mal feito. Eu deixei lá uma coluna que eu achava que agradava a Deus, quando na verdade não agradava. Nós vamos voltar lá e vamos erguer um altar ao Senhor. Sabe por que às vezes, querido, você vive intempéries na sua vida? Sabe por que às vezes você vive adversidades na sua vida? Porque você ergueu algo mal feito lá atrás. Você fez de qualquer jeito. Você viveu a experiência, você teve contato com Deus, você teve intimidade com Deus, mas você fez de qualquer maneira. Você fez de qualquer jeito. Você fez de uma forma que não agradava a Deus. Você não parou para ouvir Deus. Você não parou para perguntar a Deus: eu quero te adorar, mas eu quero fazer do jeito certo. Não, você fez do seu jeito. Você fez da sua maneira. Você tomou as suas próprias decisões. A coluna representa isso, as decisões que você toma no calor da sua emoção. Decisões que não agradam a Deus. Decisões que te distanciaram de Deus. Decisões que te tiraram da casa dele. Mas agora há um Deus aqui nessa noite dizendo para você: volta em Betel. Volta onde eu te visitei no dia da tua angústia. E corrija a sua adoração. Corrija o que você fez. Faz do jeito certo. Faz do jeito certo. Faz da forma correta. Coloque a tua mão sobre o teu coração.
Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Deus. Quantas vezes o Senhor nos visitou no dia da angústia, papai querido, e na ânsia de te adorar, te adoramos da forma errada. Te adoramos da forma que não te agrada, te adoramos da forma que não condiz com a tua vontade, com a tua verdade. Te adoramos da forma como o Senhor não espera que te adoremos, ó Deus. Erguemos colunas no lugar de altares, damos nomes, ó Deus, que não condizem, ó Deus, com aquilo que de fato o Senhor é e com aquilo que de fato o Senhor faz. Associamos como sendo de Deus, quando na verdade não é. Por isso, Deus, nós voltamos a Betel. Voltamos para edificar um altar. Mas um altar correto, um altar, Deus, dentro dos teus preceitos, um altar da forma que te agrada, um altar da forma que venhamos a te adorar de fato. Quantas vezes, Deus, movido de boas intenções, tomamos decisões precipitadas, ó Deus. E travamos as nossas vidas espirituais. Que essa palavra de alguma forma, Deus, possa encontrar espaço nos corações. Que essa palavra de alguma forma possa achar morada, possa achar abrigo, Deus, nos corações. E que o Senhor, o próprio Deus, possa dar um entendimento dela, Deus. Em o nome de Jesus. Que voltemos a Betel, Deus. Que voltemos a Betel. E que possamos corrigir aquilo que está errado em Betel. Aquilo que foi edificado da forma errada. Aquilo que não foi edificado da forma correta. Em o nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus vos abençoe. Aplauda aquele que é digno de toda honra.